No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, se livra do segundo processo de impeachment e volta a ocupar o cargo. Manifestações em todo o país lembram a chacina do Jacarezinho, que teve seu número de mortos ampliado para 28. O governador do Rio, Cláudio Castro, defende a operação policial mais letal da história do estado. Vice-presidente General Hamilton Mourão sentencia pessoas mortas. Abre aspas, tudo bandido, fecha aspas. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 10 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ainda sob a comoção da chacina do Jacarezinho, que teve o número oficial de mortos elevado de 25 para 28, e da dor das mães que no dia dedicado a elas tiveram de enterrar seus filhos, eu quero ler alguns trechos de um longo e excelente artigo do professor da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, em réplica a um texto escrito pelo economista Joel Pinheiro da Fonseca, intitulado 5 anos depois, não há motivos para se arrepender de impeachment de Dilma, ambos publicados pelo jornal Folha de São Paulo. No artigo, Luiz Felipe Miguel mostra sem pudores a verdadeira face dessa direita ultraliberal que derrubou de maneira ilegal a ex-presidente e agora tenta se passar por centro democrático, no momento em que a nau bolsonarista afunda, em meio a denúncias de corrupção e ao genocídio diante da pandemia. Nós vamos disponibilizar o link desse texto nas nossas redes sociais, que tem o título de Não é possível dissociar golpe contra Dilma, Lava Jato e eleição de Bolsonaro. E começa assim. Depois que o STF carimbou sua parcialidade como juiz, Sérgio Moro disse ao Brasil, abre aspas, não me arrependo de nada, fecha aspas. Joel Pinheiro da Fonseca evita Edith Piaf, mas em texto publicado na Ilustríssima expõe o mesmo sentimento. É significativo que hoje este tipo de explicação se faça necessária. O governo de Jair Bolsonaro se revela a cada dia mais criminoso e, para muitos, à direita é preciso renegá-lo. Ao mesmo tempo, tentam apagar a linha de continuidade entre o passado bem recente, o golpe de 2016 e a conspiração judicial conhecida como Operação Lava Jato e a situação dramática que atravessamos hoje. Fonseca se inclui na direita moderada. Curiosa definição para alguém que se construiu como vulgarizador de uma versão extrema do fundamentalismo de mercado. É uma doutrina que reduz todos os direitos ao direito de propriedade, ao ponto de achar que a venda de órgãos é uma ideia digna de atenção e nega que a solidariedade e a justiça social sejam valores legítimos para orientar a organização do mundo social. Em qualquer tipologia razoável das correntes políticas, seu lugar está na ponta direita. As diferenças em relação a Bolsonaro não são irrelevantes. Aqueles que se definem como direita moderada, quando não centro, condenam a insanidade no combate à pandemia, a apologia aberta da violência e vários deles também as demonstrações mais agressivas de racismo, sexismo e homofobia. Porém, estão à vontade com o retrocesso nos direitos, com o desmonte do Estado Social e com a redução do espaço do dissenso. Portanto, as confluências também são importantes. O que o governo Bolsonaro mostra é que, ainda que separáveis em abstrato, na prática concreta, o discurso hidrófobo e as políticas antipovo andam juntos.
Mesmo que o golpe de 2016 e a Lava Jato não tenham tido o objetivo de levar o bolsonarismo ao poder, eles promoveram deliberadamente seu crescimento e o aceitaram, primeiro como instrumento, depois como parceiro menor, enfim, como mal necessário. A eleição do ex-capitão não estava determinada de antemão, mas chamá-la de consequência imprevisível é simular um desconhecimento total dos fatos. O professor segue elencando uma série de argumentos para mostrar as conexões e o arranjo de ocasião entre esses neoliberais e o bolsonarismo, entremeada pelo golpe de 2016, e conclui da seguinte forma: não faltam motivos para condenar Bolsonaro, mas se um deles inclui o apreço à democracia e ao Estado de Direito, não é possível deixar de condenar igualmente a Operação Lava Jato e o impeachment fraudulento da presidente Dilma Rousseff. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Humberto Costa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o programa Faixa Livre. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Senador, muito obrigado por o senhor estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Senador, essa tragédia provocada pelo governo de Jair Bolsonaro no nosso país, levando mais de 415 mil brasileiros à morte por conta da inação do presidente diante da Covid-19, pode estar com os dias contados. Mas isso depende dos resultados produzidos por essa CPI da pandemia, iniciada 2 semanas atrás aí no Senado, da qual o senhor é membro titular e que vai investigar as responsabilidades dos gestores públicos federais nesse caos na saúde. Eu quero começar, senador, antes de nós entrarmos em algumas pautas mais específicas, perguntando ao senhor quais são as suas expectativas para os trabalhos dessa comissão no Senado. Dá para acreditar na produção de provas que venham a incriminar o chefe do Executivo? Eu queria dizer que a minha expectativa é muito positiva. Eu acredito que, a julgar por essa primeira semana de trabalho, nós vamos sim reunir muitas informações, muitos dados, muitos fatos que vão permitir que a CPI dê à população brasileira uma resposta, não é, ao porquê
estarmos vivendo hoje essa verdadeira tragédia sanitária, social, econômica e política. E eu acredito que há uma responsabilidade maior, que é aquela exercida pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, que, na minha avaliação, utilizou uma ideia profundamente equivocada e perigosa, que era a de deixar o vírus se disseminar, fazer com que uma quantidade grande de pessoas fosse acometida pela doença, para que assim se criasse entre a maioria da população aquilo que se chama uma imunidade de rebanho, ou seja, que uma parte naturalmente se tornasse imune por ter contraído a doença. Eu acredito sim que nós vamos conseguir ao longo desse período produzir muitas provas da ineficiência, da omissão, da falta de competência desse governo. Os primeiros depoimentos já foram colhidos ao longo da última semana. Falaram os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, além do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. Quais foram as suas impressões para esses primeiros testemunhos na comissão, senador? Os depoentes agiram da maneira que era esperada? É importante lembrar que todos eles falam sob juramento de dizer a verdade. Eu acho que foram muito bons os depoimentos dessa semana, especialmente os depoimentos dos ex-ministros Mandetta e Nelson Tais. Os dois colocaram de uma maneira muito clara que havia muitas pressões por parte do governo para que o Ministério da Saúde abandonasse orientações fundamentadas no conhecimento científico e passassem a utilizar orientações do presidente da República. Isso, inclusive, os dois relatam no que diz respeito a recomendações para a utilização de medicamentos que não têm qualquer influência positiva no tratamento da Covid-19. Mas o ministro Mandetta foi mais além. Ele mostrou o papel dos filhos do presidente, que atrapalharam, sem dúvida, o relacionamento do Brasil, especialmente com a China, que é um grande produtor de insumos que o país precisa, e também pela sua participação no que Mandetta chamou de assessoramento paralelo, ou seja, os filhos do presidente participando de reuniões com profissionais de saúde para tomar decisões sobre o que era melhor se fazer ao longo dessa pandemia. Também ficou patente os problemas gerados pelo Ministério das Relações Exteriores na gestão do senhor Ernesto Araújo. Ficou patente também a falta de uma política de comunicação por parte do governo que pudesse ajudar a esclarecer e orientar a população brasileira. Ficou patente também o papel do ministro Paulo Guedes, que terminou secundando com as suas opiniões a ideia do presidente e que nos levaram até esse quadro que estamos vivendo nesse momento, não é? Já o atual ministro da Saúde se limitou a tentar defender o presidente, se omitiu de várias respostas e, mesmo assim, nós conseguimos identificar que ele também não tem qualquer tipo de autonomia para levar adiante de forma adequada o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Agora, o ex-ministro Mandetta pareceu estar mais disposto a denunciar os absurdos cometidos pelo Jair Bolsonaro, senador. Ele disse que o ex-capitão duvidou da projeção elaborada por técnicos do Ministério da Saúde de que o Brasil chegaria às 180 mil mortes pela pandemia ao final de 2020, caso ações firmes do governo federal não fossem tomadas. Afirmou também que o chefe do executivo tinha aconselhamento paralelo dos filhos em relação às medidas de combate à doença e que o deputado Eduardo Bolsonaro dificultava o diálogo com a China, principal fabricante de insumos médicos e hospitalares, por seus posicionamentos ostensivos contra os asiáticos, em especial nas redes sociais. E garantiu que viu uma minuta de documento da Presidência da República para que a cloroquina tivesse na bula a indicação para a Covid-19, indo de encontro a todas as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu vi algumas pessoas dizendo que esse depoimento do Mandetta
criticando o presidente teve forte conotação política, pelo fato de ele ser postulante ao Palácio do Planalto em 2022. O senhor também avaliou dessa forma? Como o senhor viu o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta? Como eu disse, eu acho que o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi muito rico, não é? E não foi, na minha opinião, marcado por uma conotação política. Acho que ele simplesmente se limitou ali a revelar muitas coisas de que nós não tínhamos conhecimento. Uma delas foi essa tentativa de transformar em decreto, né, uma minuta que alteraria a bula do remédio cloroquina para incluir nessa bula o tratamento para a Covid-19, o que seria um verdadeiro absurdo, na medida em que não há qualquer estudo científico consistente que tenha mostrado que a utilização da cloroquina é benéfica em qualquer situação, seja precocemente, seja nos casos mais graves, de modo que eu acho que foi, sem dúvida, um depoimento muito rico que nos deu todas essas pistas, né, por onde nós podemos caminhar para desvendar todo esse caso referente à pandemia. E o que eu acho muito importante é que ele corroborou fortemente a ideia de que Bolsonaro estava convencido de que a melhor maneira de enfrentar a pandemia da Covid seria deixar as pessoas se contaminarem, adquirindo assim a chamada imunidade de rebanho. Já o Nelson Teich não parecia muito à vontade na comissão, senador. Ele esclareceu que deixou o comando da pasta apenas 29 dias após ser nomeado por não ter autonomia no ministério. Aliás, essa falta de autonomia aos ministros é algo costumeiro nessa gestão do Jair Bolsonaro, senador. Ele quer sempre fazer tudo do jeito dele. O autoritarismo sempre foi uma marca do ex-capitão. A única coisa que ele abre mão de comandar é a economia. Isso ele deixa nas mãos dos ultraliberais como Paulo Guedes. Sem dúvida, o depoimento de Nelson Teich foi um pouco mais pobre. De certa forma, nós atribuímos ao pouco período que ele permaneceu lá, mas ele foi também muito incisivo em dizer que ele foi pressionado a adotar um protocolo de orientação de utilização da medicação chamada cloroquina, que não tem qualquer benefício para o tratamento da Covid, e que ele se sentiu assim completamente sem autonomia para desenvolver o seu trabalho. Eu também acho isso, acho que o Bolsonaro, na prática, é o verdadeiro ministro da Saúde, assim como é, na prática, o ministro da Justiça, da Educação, e também concordo que realmente a única parte em que ele se envolve menos é a parte da economia. Mas lá ele tem alguém que professa ideias muito parecidas com a sua e que tem conduzido o Brasil a esse desastre econômico que estamos vivendo até agora. E eu acredito que pode ser o melhor médico do mundo, o melhor ministro da saúde do mundo, que com Bolsonaro não conseguirá de forma alguma fazer o Brasil avançar no enfrentamento à pandemia. Agora, o Marcelo Queiroga, que atendeu direitinho à cartilha do Bolsonaro. Foi absolutamente evasivo nas suas declarações, fugiu da maioria das perguntas e provocou irritação de vocês senadores. O senhor mesmo, em um determinado momento, atacou com veemência essa postura. Ele não disse nem mesmo se concordava com essa retórica do Jair Bolsonaro de uso da cloroquina para o tratamento da Covid. Vocês esperavam que o ministro Queiroga fosse agir dessa forma, senador? Essa postura dele atrapalha os trabalhos da CPI? Sim, nós entendemos que o depoimento de Marcelo Queiroga foi muito frágil, né? Ele foi evasivo nas suas respostas, se recusou a responder outras, confundiu o que é a postura de um ministro da Saúde em aplicar as medidas que são científicas, em defender ideias que estão baseadas em estudos importantes, não é? Para adotar aí uma postura completa de como se não tivesse nada a ver com nada, né? Eu acho que foi muito ruim esse
depoimento, mostra que ele estava muito mais preocupado em manter o seu cargo, manter a sua posição de ministro, do que em dizer a verdade e dizer aquilo que é certo. Ele evitou o tempo inteiro entrar em qualquer conflito com o presidente da República, mesmo nas opiniões mais estapafúrdias que o presidente defende, né? Então eu creio que a postura dele não nos ajudou em nada. Mas, por outro lado, também no relatório essa postura deverá constar, não é, mostrando que ele não cumpriu adequadamente o seu papel como testemunha. Por enquanto nós só falamos dos depoimentos, senador, mas parece que o fato que mais marcou essa CPI até agora foi um não depoimento. Eu me refiro àquela fuga do ex-ministro general Eduardo Pazuello, que acabou não depondo na data marcada ao alegar que teve contato com pessoas que se contraíram a Covid-19. Queria que a sua oitiva fosse realizada por videoconferência, o que acabou não dando certo, pois o seu depoimento foi remarcado para o próximo dia 19. Como é que o senhor observa essa fuga do general Pazuello, senador? E o que vocês da CPI esperam desse depoimento dele? O senhor acha que ele vai agir da mesma forma como Marcelo Queiroga, vai fugir dos questionamentos? Parece que o Palácio do Planalto tem treinado bastante o militar para que ele não se enrole nas respostas. Bem, a ausência do ex-ministro Eduardo Pazuello para depor na CPI, naturalmente que foi algo que nenhum de nós esperava e estávamos todos muito ansiosos para que ele pudesse explicar diversos fatos da sua gestão como ministro da Saúde. Eu não quero aqui levantar nem suscitar dúvidas quanto à postura dele, mas todos nós ficamos assim muito surpresos, né, com esse pedido para depor por via remota. E acho que o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, foi muito firme, né, em determinar que nós esperaríamos para que ele cumprisse a quarentena, mas queríamos a presença dele para a realização desse depoimento. E eu acredito que por mais que ele seja treinado por quem quer que seja, por mais que ele seja orientado pelo governo, dificilmente ele vai fugir de ter que explicar inúmeras medidas que ele tomou à frente do Ministério e que todos nós sabemos que foram profundamente equivocadas e que atendiam tão somente aos desejos e às determinações do presidente da República. Afinal, foi o próprio Pazuello que disse, um manda e o outro obedece, referindo-se ao presidente da República, de modo que eu acredito e acho que o depoimento dele terá, queira ele ou não, uma riqueza importante de detalhes que, para mim, vão corroborar a tese que estamos defendendo de que houve uma intenção em disseminar a doença, acreditando que isso nos levaria a uma situação de controle pelo fato da maioria da população acometida pela doença adquirir imunidade. Por falar em treinado, senador, como vocês da comissão têm avaliado a postura dos senadores aliados ao governo, tentando tumultuar as sessões da CPI? Eles, inclusive, têm recebido perguntas a serem feitas aos depoentes direto do governo. O ministro Mandetta acabou entregando essa tática. É normal esse tipo de ação de um governo em uma CPI, senador, pautando seus aliados? Veja, eu não acho nenhum problema que o governo possa transmitir informações, sugestões aos seus parlamentares na CPI. Eu só acho que isso não está surtindo o efeito que eles imaginavam, porque a chamada tropa de choque do governo tem conseguido, no máximo, um desempenho pífio, né, na defesa do governo. Não é porque não sejam senadores preparados, competentes, que têm até história, mas é porque é muito difícil defender o indefensável, né? As questões que estão colocadas na CPI, elas são muito objetivas, são muito claras, são fatos que efetivamente
ocorreram, e o que o governo tem que fazer é tentar explicar esses fatos. Mas, como eu disse, é impossível explicar o inexplicável. Os erros, as omissões, as ações equivocadas, a falta de medidas concretas para resolver problemas cruciais como aquisição de vacinas, de máscaras, de respiradores, de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Então, a tarefa dessa tropa de choque, ela é uma tarefa inglória, no meu ponto de vista. E aí, muitas vezes, por não terem argumentos, eles partem para um debate menor, para a discussão de questões do regimento, quanto ao funcionamento da CPI, e não conseguem produzir argumentos importantes que nos permitam travar um debate avançado para o interesse da população. Como nós já comentamos, senador, está muito clara a culpa do Jair Bolsonaro nessas centenas de milhares de mortes pela pandemia, mas a impressão de alguns analistas é de que essa CPI não deve dar em nada. Ainda há um comprometimento da maioria do Congresso com o ex-capitão. Parte do grande capital segue alinhado a ele. O que o senhor acha que pode ser a bala de prata dessa comissão parlamentar para complicar de maneira definitiva a vida do presidente? Vocês da oposição têm essa carta na manga? Veja, eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir informações relevantes para provar que a postura do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia foi o de estimular a transmissão do vírus, de estimular que a maior parte das pessoas pudesse adquirir a doença no pensamento de uma ideia de que, fazendo com que 70% da população adoecesse, estaríamos criando uma imunidade de todas as pessoas, uma imunidade coletiva, e com isso derrotaríamos o vírus. Isso poderia até ser válido para uma gripe simples, uma doença virótica leve, mas para uma doença como a Covid-19, que traz tantos quadros clínicos graves, não é? Muitas vezes obrigando as pessoas a serem internadas em UTIs, a serem entubadas, e muitas delas morrendo, e algumas delas que até com a doença numa fase numa fase leve, já começam a apresentar sequelas importantes. Eu acho que se nós conseguirmos provar isso, nós vamos sim mostrar o cometimento de um crime contra a saúde pública, contra a vida humana e contra os direitos humanos. Isso pode gerar processos não só no Brasil, como internacionalmente. Agora, eu não imagino que a CPI vá ser a bala de prata, por exemplo, para um processo de impeachment, de afastamento do presidente da República. Isso só acontece quando você tem povo organizado, quando o governo tem um apoio menor do que o apoio que Bolsonaro tem hoje da população, quando o governo não tem uma base de sustentação parlamentar como o Bolsonaro tem hoje, e principalmente quando a gente não tem povo na rua, porque hoje é impossível colocar multidões na rua por conta da própria pandemia, não é? Então, sem dúvida, nós achamos que a CPI deve contribuir, mas não será ela, posso até me enganar, mas eu creio que não será ela que vai determinar realmente o afastamento ou não do presidente da República. Ainda que vocês da CPI consigam produzir provas da culpa do presidente nessa tragédia, senador, a continuidade de uma denúncia depende da decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E ele tem se mostrado alinhadíssimo ao ex-capitão em uma série de decisões. Vocês acreditam que o Aras dessa vez vai atuar de acordo com o que o seu cargo pede? Ele continuará sendo o engavetador-geral da República para proteger o Jair Bolsonaro? Veja, nós teremos duas ordens de crimes que poderemos constatar, né? Crimes de responsabilidade, nesse caso nós vamos mandar para todas as autoridades, mas também para a Câmara dos Deputados. Haja vista que quem faz a investigação dos crimes de responsabilidade do presidente da República é a Câmara dos Deputados, é ela quem abre e depois o Senado se posiciona. Então, se houver realmente a comprovação de crimes de responsabilidade, a Câmara receberá essa informação. Por outro lado, a realização de crimes comuns, que eu acho que também estarão presentes nesse relatório, envolve
o encaminhamento dos processos para a Procuradoria-Geral da República, de fato. Mas eu acredito que o Procurador-Geral hoje, sem qualquer crítica a ele, mas está muito mais preocupado em se mostrar confiável ao presidente da República para tentar assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, não é? Do que efetivamente em fazer com que a verdade de vários fatos siga adiante, não é? Então eu acredito que não será provável que o Procurador-Geral da República dê encaminhamento a esses processos. Mas todas essas coisas dependem também da pressão da sociedade, da pressão dos meios de comunicação, da pressão do próprio Congresso Nacional. Para encerrar, senador, o ex-presidente Lula esteve em Brasília na última semana articulando com algumas figuras do cenário político da capital federal. Ele encontrou deputados e senadores dos mais diversos matizes ideológicos. Esteve com Marcelo Freixo, Rodrigo Maia, Fabiano Contarato, Gilberto Kassab, Otto Alencar. Até um encontro com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, estava agendado, mas acabou não se realizando. Também encontrou o ex-presidente José Sarney. O seu companheiro de PT tem tentado construir pontes para futuras alianças. Está tentando mudar algumas peças do tabuleiro político de lugar. Como é que o senhor tem analisado essas articulações do ex-presidente Lula em Brasília? E outra, o senhor acha necessária a formação de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo, incluindo aí figuras que historicamente estiveram contra os direitos dos trabalhadores, como o próprio Rodrigo Maia, por exemplo? Bem, Anderson, eu não pude acompanhar de perto essa visita do presidente por conta do meu envolvimento na CPI da Covid, né? Em verdade, pelo que eu pude acompanhar dos informes dos meus companheiros e companheiras e também do que eu vi pela imprensa, foi uma visita com êxito muito grande. O presidente Lula está preocupado em formar uma enorme frente política para resistir às tentativas do governo Bolsonaro de atacar a nossa democracia, de acabar com as liberdades no Brasil. Por isso ele tem conversado com gente de todos os matizes ideológicos e políticos. Acho que isso é correto. Naturalmente que nem todos poderão estar ao lado de Lula na disputa já no primeiro turno, mas certamente serão pessoas que até lá estarão na resistência para garantir que nós tenhamos eleições. Afinal de contas, Bolsonaro até essa ameaça agora está fazendo, e também muitos poderão estar conosco no segundo turno. De modo que eu acho que essas caminhadas e conversas que Lula tem feito são muito importantes, acho que estão somando para a democracia, reduzem as resistências ao PT e ao presidente e pavimentam um caminho, inclusive, para que ele possa governar com grande apoio se vier a ser eleito. Senador Humberto Costa, muito obrigado por mais uma vez o senhor se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor um ótimo trabalho lá na CPI, que vocês consigam chegar aos culpados por essa tragédia da pandemia no Brasil. Desejar ao senhor um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Então eu quero agradecer aqui essa oportunidade, Anderson, que você me deu. Quero mandar o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Rio, agradecer e desejar a todos uma boa semana. Conversamos aqui com o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Dércio Garcia Munhoz. Dércio, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Eu agradeço essa oportunidade de discutir as questões da economia brasileira. Dércio, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre.
Dércio, o Brasil tem atravessado uma das quadras mais difíceis da sua história, não só pela pandemia, mas por uma gestão absolutamente irresponsável, que coloca em prática um projeto genocida e já levou à morte mais de 415 mil brasileiros nessa pandemia de Covid-19. Na economia, estamos entregues a uma política ultraliberal que, ao invés de oferecer um colchão social para a população em um momento de crise, faz o oposto e joga cada vez mais brasileiros na pobreza extrema. Como é que o senhor tem analisado essa situação caótica que o Brasil enfrenta atualmente, Dércio? O Brasil se defronta com uma política econômica que não pode se classificar apenas como uma política liberal, porque ela não tem uma consistência lógica, não tem objetivos declarados, não tem metas, não tem um horizonte. Pelo contrário, é uma política até raivosa, em que busca a desorganização administrativa do governo, do Estado. E por isso, por exemplo, que vem uma reforma administrativa que pretende deixar os funcionários à mercê da classe política, à mercê dos interesses setoriais do governo, à mercê de setores empresariais econômicos e politicamente fortes. Então você está procurando, na verdade, desestruturar a administração. Também, com o mesmo objetivo, o que se nota é que, paralelamente, se procura uma desorganização econômica, porque na medida em que você tem toda uma política de depreciação do trabalho, de depreciação da renda do trabalho, de depreciação da renda da família, você está, na verdade, depreciando as forças mais importantes de demanda na economia. Então, essa orientação, ou falta de orientação da política econômica, ela vem se constituindo, na verdade, em um assalto ao Estado. Veja que a tentativa, de todo modo, de transferir para o setor privado setores como áreas como dos Correios e Telégrafos, que tem um papel fundamental dentro da sociedade para a organização econômica e para a organização social. Então, a busca de entregar a setores estrangeiros áreas como a energética, por exemplo, ou seja, que são estratégicas, na contramão de tudo que o mundo faz. E essa política, então, ou essa gestão econômica, ela tem, assim, como estratégia, eles montaram uma máquina de propaganda muito grande, uma fábrica de fake news no próprio Ministério da Economia, e a partir daí eles passaram a produzir uma infinidade, uma imensidão, um oceano de informações falsas para tentar exatamente levar à frente a política de privatização, de transferência ao setor privado de patrimônios públicos. É aquilo que eu chamo que é o modelo soviético. A mesma rapina que se fez sobre o Estado soviético depois da queda da União Soviética, a mesma está se dando no Brasil, ou se tenta dar no Brasil. Então, infelizmente, nós estamos totalmente à deriva e inertes, porque nós não conseguimos articular uma reação contra essa desestruturação global. E essa falta de visão, falta de compromisso, e apenas objetivando, assim, uma desorganização do Estado brasileiro. Será que o governo não percebe, Dércio, que esse cenário de desemprego crescente e empobrecimento acelerado só piora a situação da economia? Por que não se age com o mínimo de responsabilidade, oferecendo um auxílio emergencial decente, preservando os empregos? Essa cegueira ultraliberal tomou conta dos nossos gestores públicos, Dércio? O Estado, o governo brasileiro, na verdade, ele não comanda a administração. Ele faz o papel de uma figura retórica, uma figura passiva, porque desde o início a preocupação única da gestão econômica do presidente é com relação à reeleição.
Então, a partir daí, o que acontece? O presidente deixou a administração centralizada no Ministério da Economia, procurando, a partir daí, procurando que alguém tratasse da economia e ele trataria da área política. Bom, tratar da economia ninguém está tratando com seriedade, e tratar da política também não se trata de fazer uma política, mas sim de trabalhar em função da reeleição. Então, o que nós tivemos é que o comando centralizado no Ministério da Economia, que foi proposital, porque isso aí você transferiu para o Ministério da Economia a área social, a área trabalhista e tudo mais, foi proposital, e a Previdência foi proposital porque exatamente queria ter os cordéis na mão, o Ministério da Economia, para poder ir desestruturando os setores que atendiam aquele desejo, não de ser liberal, mas sim de enfraquecer o Estado. Essa questão, então, que nós estamos nos enfrentando agora com uma auxílio emergencial apenas nominal, ou seja, um auxílio emergencial, em que a maior parte das pessoas vai receber, ou das famílias vai receber R$ 150 por mês, o que significa que você está dando um auxílio que permite que a pessoa compre para a família 2 pães por dia e 2 copos de café com leite. Isso e tão somente. Mas como que você consegue, então, impor à nação, impor à população isso aí? Bom, aí vem a outra parte da estratégia. É que o Guedes, para conseguir avançar nessas questões, de você negar recursos para as áreas mais importantes, mais necessitadas, para as pessoas mais necessitadas, e permanecendo milhões de pessoas praticamente à penúria, o que ele faz é provocar um estresse fiscal. Ou seja, a partir da divulgação falsa de que você está numa situação de calamidade fiscal, então você quer provocar o quê? Levar a população, os empresários e tudo mais, a aceitar a privatização como uma necessidade. E aí que vem a questão, então, trabalhando com dados falsos e com informações falsas, e dizendo que não tem recursos nem para desmatamento, nem para o auxílio emergencial, nem para a saúde, nem para a educação, isso faz com que o programa de privatização seja tentado avançar a despeito dos absurdos como esse que nós estamos vendo agora da área da Eletrobras, Correio, o Banco do Brasil, que se tentou a entrega da DTVM, a empresa distribuidora de títulos de valores, e a Petrobras, que você vai desmantelando a Petrobras, comendo pelas beiradas, pretendendo liquidar com as refinarias. Então, tudo isso, o que significa? Que o governo, ou seja, a gestão econômica, está centrada em alguém que não é que seja incompetente politicamente, economicamente ou como economista, é que, além de não ter condições, revela que não tem condições mesmo de comando, é uma pessoa que tem interesses totais centrados na tentativa de impor o modelo Pinochet no Brasil. É isso que se nota. Uma política de empregos, né, não é uma política isolada de retomada do emprego e daí a economia vir a se acelerar, retomar o crescimento. Isso depende de uma série de questões que, na verdade, são institucionais. Quando eu centralizei no Ministério da Economia o comando das principais decisões, então isso trouxe uma concentração de poderes e, consequentemente, você fez com que ficasse inibida o restante da administração, dependendo da boa vontade da área econômica. Agora, veja bem, a própria questão que nós comentávamos no tópico anterior, que é sobre o problema do estresse fiscal, né? Isso aí é uma questão muito importante por uma razão simples.
é que eu dependo de recuperação da renda das famílias. Isso é fundamental para recuperar o emprego, para recuperar o crescimento. Afinal, a demanda das famílias corresponde aproximadamente a 60% da demanda global. Então, isso é um ponto fundamental. O outro são investimentos do governo também. Bom, o que acontece com esses dois pontos? Investimentos do governo, eu não fiz gastos, eu soneguei gastos, inclusive em plena epidemia, em plena situação de emergência. Apesar de que o governo tinha recursos não orçamentários. Por exemplo, no ano passado, 2020, para o orçamento paralelo, um orçamento de emergência, nós deveríamos trabalhar com recursos não orçamentários e não provocando um déficit público artificial elevado, como fez e procurou manter o Ministério da Economia. Nós deveríamos ter utilizado recursos que existem não orçamentários no governo. Dentre eles, eu poderia citar, por exemplo, o papel moeda emitido, que é do Tesouro, e que no ano passado eram 300 bilhões. Nós tínhamos 400 bilhões de reservas, não tínhamos necessidade de ter 400 bilhões de reservas, poderíamos ter menos. Nós tínhamos perto de 200 bilhões congelados em fundos públicos que o governo queria usar para liquidar a dívida pública e não para cobrir o auxílio de emergência. Então nós tínhamos que ter usado recursos não orçamentários para cobrir as despesas de um orçamento paralelo, que era um orçamento de emergência. Este ano a questão se repete mais ou menos. Bom, o governo tem recursos? Tem. Precisava investir para recuperar a economia e o emprego. Agora, como é que eu posso fazer isso aí se eu tenho, paralelamente, uma despesa muito grande com juros, por exemplo, que o governo tem, e na trama montada nos anos 90, no governo FHC, as despesas de juros não entram no orçamento. Eu posso não ter recursos nenhum, porque depende do orçamento, para combater o desmatamento. Eu posso necessitar de recursos e não tê-los para construir hospitais de emergência na situação presente da crise sanitária. Tudo isso depende de verbas orçamentárias. Para juros eu não tenho nem verbas nem limites. É uma excrescência absoluta. Bom, como que eu posso ter um programa de recuperação da renda se os juros engolem o Estado, engolem as famílias? Como é que eu posso também ter uma política de emprego, de recuperação da economia, se a política trabalhista ela se centrou e enfatiza o quê? O enfraquecimento do trabalhador, o enfraquecimento da renda, portanto, do poder de barganha e da renda, ou seja, o enfraquecimento do mercado, o que significa mais desemprego. A política previdenciária também foi uma das maiores tramóias que já se notou na história do Brasil, a tal reforma da Previdência, em que o governo anunciou que estaria economizando 3 trilhões e 400 bilhões em 20 anos. E para isso ele recorreu aos dados falsos que tem uma matriz muito profícua no próprio Ministério da Economia. Dados falsos dizendo que a Previdência estava quebrada e que estava quebrando o país. Bom, com isso, nós reduzimos o valor das aposentadorias futuras e o valor das pensões futuras, além de termos dificultado a aposentadoria daqueles que já tinham condições com aposentadoria por tempo de serviço. Nós negamos tudo isso. O que nós estávamos negando? Que era o ponto fundamental a considerar. Nós estávamos negando o nível de renda das famílias, o poder de compra global das famílias. Ou seja, nós estamos dirigindo toda a política trabalhista, política previdenciária, e também pretendemos no setor público, no sentido de reduzir o poder de compra das famílias. Ora, se as famílias têm inibido o poder de compra, se a política cambial tem sido utilizada durante longo tempo para conter os preços artificialmente e, por isso, dificulta as exportações e perde competitividade interna com produtos estrangeiros. Se nós não estamos investindo porque o governo gasta 1 bilhão por dia de juros e não tem, então, 5 bilhões para investir aqui e ali,
né? É uma situação surrealista. Mas isso tudo trava a economia, impede o crescimento. Todos os discursos que falam em crescimento em V, ou em U, qualquer coisa que seja, qualquer letra que o ministro da Economia queira inventar, queira criar, queira utilizar, não tem nenhum sentido, porque a economia funciona com base ou acionada, alimentada pela demanda. E a demanda principal das famílias, depois vem a demanda de exportações, importações, vem a demanda de investimentos do governo e a demanda de consumo do governo. Você trava tudo com essa política de criar uma situação fiscal artificialmente deficitária. Então, a partir disso, você vai avançando nas reformas e vai travando mais a economia. Ou seja, o Ministério da Economia não tem nada com economia, não tem nada com perspectiva econômica, não tem nada como projeto econômico, não tem nada como uma visão de renda e emprego para o futuro. O panorama é tão grave, Dércio, que até a inflação voltou a subir acima do centro da meta. Nós temos um orçamento absolutamente engessado e ninguém mexe nessa excrescência que é o teto de gastos. Os investimentos em saúde e educação estão cada vez mais restritos pela sanha ultraliberal. Não passou da hora de se discutir o fim dessa emenda constitucional 95 que estabeleceu o teto de gastos, Dércio? Numa situação de necessidade de cobertura de gastos extraordinários, como nós estamos vivendo esses últimos anos, não tem o menor sentido a existência de um teto de gasto, um teto rígido. Mesmo porque a existência desse teto foi quando veio o governo Temer, né, com o Meirelles, e surpreendentemente acusando o governo anterior da Dilma de que tinha dado uma pedalada fiscal, ou seja, despesas não contabilizadas, o governo apurou menos de 60 bilhões como recursos que deveriam ter sido pagos naquele ano e que não foram pagos e, portanto, foram omitidos. A surpresa maior é que surge um novo orçamento, em vez de ter 50 ou 60 bilhões a mais de despesas, ou seja, vamos incluir agora aquilo que nós não incluímos no ano anterior. Ao invés disso, o orçamento veio com um aumento de déficit de uns 160 bilhões de reais aproximadamente. Ou seja, o orçamento foi artificialmente inchado, certamente para dar recursos extras ao governo, ao novo governo. E além dessa questão, que é de extrema gravidade, o que acontece é que estabeleceu-se o teto, amarrou-se então os gastos, deram um aumento excepcional, ali um aumento extra, e ao mesmo tempo amarrou seus gastos, né, para o futuro. Bom, e isso aí desconhece mil coisas, esse procedimento. Primeiro, é que o governo tem recursos demais e tem sempre recursos que são chamados para garantir a liquidez de títulos públicos na conta única, e o governo tem tido em torno de R$1 trilhão depositado na conta única. Agora, no final de 2020, o depósito na conta única era de R$1 trilhão e 400 bilhões do governo. Bom, mas acontece o seguinte, o governo tem dificuldade apesar disso tudo, por quê? Porque ele sofre um processo de saques, entendeu? Ou seja, o orçamento e a legislação fiscal em geral, inclusive com a lei de responsabilidade fiscal, constitui um conjunto de falsidades, porque na lei de responsabilidade fiscal basta dizer que R$1.000 para comprar gás para o hospital depende de verbas de aprovação do Congresso, etc. E para pagar R$1 bilhão por dia de juros não tem verba, não tem limite, o que é absolutamente inaceitável, né? E o Congresso já deveria ter discutido isso e revisto isso. Mas essa é uma armação feita em conjunto pelo Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, junto com o Banco Central. Por exemplo, não tem dinheiro para nada? Não. E as emissões de papel moeda? De quem são? Antigamente iam para a conta de movimento que o Banco do Brasil aplicava na agricultura. E pode-se discutir, deve-se discutir,
os critérios adotados pelo Banco do Brasil de correção monetária, etc., né? Embora o banco sempre alegasse que mais de 80% dos recursos que ele arrecadava em função da administração da conta única e financiamento agrícola voltava ao próprio Tesouro, em torno de mais de 80%. Mas as emissões, quando fizeram as mudanças no início de 1986, sobre a questão das emissões, falava-se, e existem uns porta-vozes do mercado que são mestres em inventar, em criar meias-verdades. Falava-se que as emissões feitas para a conta de movimento para a agricultura eram inflacionadas, etc., etc., né? Bom, sempre se emitiu no Brasil apenas para necessidade de troca, e continua a se emitir, né? Mas desde então, quando acabaram com o financiamento agrícola por intermédio das emissões, do papel moeda emitido, continuou-se a emitir e nunca se emitiu tanto desde então. Mas qual é a mudança? A mudança é que desde então as emissões são do Banco Central. Ele recebe como um passivo recursos de terceiros de custo zero o valor das emissões. Faz aplicações ativas que são remuneradas, a imagem, por exemplo, dos títulos públicos. Então, eu emito o papel dinheiro, põe em circulação de forma ativa. Da forma ativa, me dá um ganho. Primeiro, eu ganho o valor das emissões. Depois, eu ganho a remuneração futura daquele valor emitido. Bom, quanto é que o governo tinha no ano passado, por exemplo? Tinha 300 bilhões de reais de emissões que pertencem ao Tesouro. E isso porque o dinheiro foi comido, já que você não dava remuneração nenhuma, e utilizava para operações ativas e ganhos do Banco Central, ilícitos, né? E então as emissões continuam. O ano passado, o Banco Central emitiu só no ano passado 80 bilhões mais ou menos de reais e ficaram para ele. Ora, não era para figurar uma emissão com uma receita do Tesouro? Poderia ser uma receita amarrada a algum tipo de aplicação nobre que fosse, né? Na saúde, na educação, em abonos de emergência, programas sociais, mas do Tesouro, não, é do Banco Central. Outra coisa que nós temos também é a questão das reservas. Se nós temos recursos muitos, e fica esse teto aí, teto de gastos, né? As reservas, tínhamos 400 bilhões de dólares até pouco tempo, e poderíamos ter apenas a metade, 200 bilhões de dólares, e outros bilhões de dólares o Brasil poderia ter garantido através de uma operação stand-by com o Fundo Monetário Internacional ou com outros bancos, ou seja, saco se for preciso. Um tipo de cheque-ouro, por exemplo, né? Então, as reservas não precisavam ser desse valor, que tem um custo muito grande assim. E mais, uma recente invenção é inacreditável. Não temos recursos para nada, não temos recursos para abono de emergência. Mas, em compensação, o Tesouro ganhou com a valorização das reservas, ou seja, com a valorização do dólar, ele ganhou ano passado 525 bilhões de reais. Ganhou, então vamos contabilizar como receitas extraordinárias e dar uma destinação para isso, uma destinação prevista também no orçamento, como em verbas extraordinárias também, que seria para os fundos de emergência. Não. Os 525 bilhões de ganhos cambiais do Tesouro, reservas são do Tesouro, comprada com dinheiro do Tesouro. Os ganhos são do Tesouro. Ao invés disso, o Banco Central, de cara, passou a mão em 80 bilhões, dizendo que era abatimento devido ao custo de captação. Ora, eu não estou captando nada, eu não estou vendendo nada. Se eu estivesse vendendo alguma coisa, eu poderia descontar o custo de captação. Mas não estava vendendo, era valorização. Não vende nada. Jamais o Banco Central poderia ter tirado 80 bilhões, sabe Deus para quê e onde se encontram os 80 bilhões. Depois disso, o Banco Central, também de forma surpreendente, passou a mão em 120 bilhões que aparecem na sua contabilidade como um ganho do Banco Central. 120 bilhões, está lá no patrimônio líquido do Banco Central. E depois, sobraram 325 bilhões de reais do ganho de 525. O Tesouro se apropriou disso e utilizou para os fundos de emergência, para as despesas do orçamento de emergência? Não. Isso aí
o Banco Central, as regras que o Banco Central criou junto com o Ministério da Fazenda e Conselho Monetário Nacional, dizem que você aplica em liquidação da dívida. Ora, bolas, liquidação da dívida, se você não tiver outra destinação, você com uma necessidade absoluta, com uma carência absoluta de recursos nessa fase de orçamentos extraordinários, emergenciais, com situação de emergências ligada à crise sanitária, você jamais poderia abrir mão desses recursos, deveria ir com uma receita extraordinária do governo. Diferentemente disso, o Banco Central depositou na conta única do Tesouro. Não deu para o Tesouro, não se registrou como ganho do Tesouro. Os recursos figuram na conta única como um depósito do Tesouro, sem que o Tesouro possa utilizar de fato. Então a gente vê que não só não tem nenhum sentido o teto de gasto em situações como a presente, nas circunstâncias presentes, mas não tem também sentido quando o Tesouro vê que ele faz transferências absurdas para o Banco Central. Se nós fôssemos contabilizar, fosse calcular as emissões desde 1986 até agora, em que o Banco Central se apropriou indevidamente disso aí e fez ganhos nas aplicações desses recursos, se nós fôssemos ver, nós chegaríamos à conclusão de que possivelmente o ganho do Banco Central, a transferência, o subsídio do Banco Central, terá sido da ordem de 1,5 trilhão a 2 trilhões de reais. Isso numa estimativa moderada. Então nós estamos vendo que realmente já passou da hora de se discutir a questão das relações Tesouro-Banco Central. Outro tabu no nosso país, Dércio, é essa história da emissão de moeda. Os gestores insistem em não utilizar essa atribuição exclusiva do Executivo Federal e o principal argumento é de que esse artifício vai provocar uma disparada da inflação. Só que essa justificativa está longe de ser unânime, Dércio. Não seria uma alternativa à emissão de moeda no Brasil em uma economia cada vez mais decadente? A questão que se discute, ou que tem se discutido mais recentemente, é se não se deveria emitir papel moeda para atender a essas despesas extraordinárias do orçamento paralelo do ano passado e que este ano também são recursos esses que são necessários e são exigidos, inclusive para ter um abono, um auxílio emergencial que dê um mínimo de condições de sobrevivência às pessoas de baixa renda, aos desempregados. Então nós deveríamos discutir mais do que nunca a questão do destino das emissões mesmo, como falava há pouco, né? Agora, o que acontece é o seguinte, é que na medida em que eu emito e não registro no Tesouro como receita do Tesouro, essa emissão não tem sentido, porque não elimina o déficit contabilizado como tal nas finanças públicas, nas contas do governo. Então, o problema fundamental aí é o seguinte, emitiu. É uma receita do Tesouro, sem dúvida nenhuma. Uma receita que não pode ser registrada como o Banco Central. O Banco Central gasta para emitir apenas a despesa industrial para emitir papel moeda. E assim mesmo o Tesouro cobre isso. Então, esse sistema de emitir e se transformar em subsídio do Tesouro não tem sentido. Agora, são necessárias emissões extras? Eu diria não. Se eu tenho 525 bilhões dos ganhos cambiais que desapareceram, se eu tenho 380 bilhões de emissões passadas com o Tesouro, ou seja, eu não precisaria emitir mais agora. A questão toda é aquilo, é a apropriação não só das emissões, mas a apropriação indevida feita pelo Banco Central, por regras que ele próprio criou junto com o Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, e que o Ministério da Economia mantém, e com o Conselho Monetário Nacional, que faz parte da mesma igrejinha. Então, criaram as regras em que o Tesouro se subtraiu do Tesouro os recursos do papel moeda emitido, e emitido não para cobrir despesas, emitido normalmente em função da necessidade da economia, o que é muito mais grave. Então, esse é um ponto também que merece e que deve ser discutido. Ou seja, tem que ser discutida
no global, as relações Tesouro-Banco Central, a questão da lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, tudo mais, porque isso aí tudo amarra a economia real e tudo em benefício da economia fiscal, nem fiscal, da economia monetária, financeira, do setor financeiro do Tesouro. Então isso tem que ser discutido realmente e com urgência, porque, na verdade, com isso tudo, o que está acontecendo é que está se desmontando a economia e se está desmontando as finanças públicas. Afinal de contas, pequena eram as dívidas do Tesouro no início dos anos 90, quando começou essa política de juros elevados, que foram criando juros sobre juros, foram criando uma dívida incontrolável. Tércio, com todo esse panorama sombrio no nosso país, você crê na possibilidade de enfrentarmos convulsões sociais nos próximos meses, caso nada mude, a pandemia siga nesse patamar assustador de infecções e mortes? O brasileiro pode se rebelar? A preocupação com relação ao resultado, às consequências de uma situação tão grave de desemprego e de fome de grande parte da população brasileira, realmente é preocupante, porque pode provocar convulsões sociais, que é a pergunta colocada. Pode provocar, e por que não está provocando? Não está provocando porque a população está sendo contida em casa, grande parte, até pelo medo da infecção pelo coronavírus. Agora, perderam a coragem de sair protestar? Aparentemente não, só o futuro dirá. Então nós temos o seguinte, veja bem, uma população pressionada por um número tão grande de mortes, um número absurdamente grande de mortes para o tamanho da população brasileira. Uma população em que você tem um nível de desemprego, como falei, da ordem de 20 milhões de pessoas, mas você tem uma série de outros em empregos precários. Os liberais conseguiram, os chamados liberais conseguiram até o inacreditável de criar empregos intermitentes, em que uma empresa pode alugar um indivíduo por 1 hora por semana e se usa no dia que quer ou não. Ou seja, é um retorno a antes da CLT, ao início do século passado. Os trabalhadores viraram instrumentos em condições de contratação que nem as máquinas ferramentas são contratadas ou cedidas ou alugadas nessas condições. Então, o desemprego e a forma como o Estado trata, assim, com desprezo os trabalhadores. E a consequência disso tudo, o que é? É a fome. Só o ministro da Fazenda, o presidente da República, não sabe o que representa uma família com R$150 por mês, ou com 250 mesmo, que eles colocaram. E tendo recursos de monta, como eu disse, você está com 400 bilhões do Tesouro de emissões na mão do Banco Central, você está com 500 bilhões, mais de 500 bilhões do ganhos com a valorização cambial com o Banco Central. Você está com 300 bilhões de reais, 350 bilhões de reais de sobras do Fundo de Amparo ao Desemprego depositados no BNDES, recursos de sobra e o governo matando as pessoas de fome. Bom, veja bem, claro que você está tentando, está provocando, está levando as famílias ao desespero. Consequências? Não sei. Só Deus sabe, só o futuro dirá. Ao mesmo tempo que leva as famílias ao desespero, o governo pratica uma política de facilitar a compra de armas, querendo declaradamente armar a população. E nós sabemos que 2 países com direções políticas completamente diferentes e contrárias, Estados Unidos e Venezuela, têm tido o problema de milícias armadas nas cidades. E todos sabem as consequências disso. Então você levando a população, levando a população ao desespero, estimulando a compra de armas e insuflando a população
entendeu? Contra os poderes da República, tudo isso traz um quadro bastante preocupante. Um quadro onde graça à irresponsabilidade de pessoas que deveriam estar com a consciência de que os postos que adquiriram pelo voto ou por indicação lhe dão não a liberdade, o menosprezo pelas instituições, mas sim a responsabilidade pelo resguardo das instituições e pela estabilidade das famílias, estabilidade socioeconômica. Só assim é que nós poderíamos, de fato, traçar um futuro promissor para o país, com o redirecionamento completo da política social, da política econômica, da política trabalhista, e desagregando os ministérios. Não se pode ter ministérios da área social na mão de ministérios da área econômica. Nós temos que ter um segmento da sociedade discutindo, controlando as decisões na área econômica, na área trabalhista, na área social. Não podemos embolar tudo isso, porque realmente a procura incontida da administração atual para implantar no Brasil o modelo Pinochet de previdência social e o modelo russo de privatização a todo vapor e sem critérios, isso daí leva o país exatamente para um sentido contrário àquele que se almeja, aquele que, na verdade, representa a responsabilidade da nossa geração. Dércio Garcia Munhoz, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu queria agradecer ao programa Faixa Livre, representado pelo Anderson, e aos ouvintes do programa Faixa Livre, e agradecer então a oportunidade de participar de uma discussão desses assuntos que realmente constituem a gênese dos problemas brasileiros, ou seja, são aqueles que representam o grande desafio do presente. E essa iniciativa do programa Faixa Livre é extremamente oportuna. Então, muito obrigado a todos vocês e até uma outra oportunidade. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Dércio Garcia Munhoz. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Daniel, bom dia! Olá, Anderson, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez. Daniel, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Daniel, eu não posso começar esse nosso diálogo hoje se não for abordando essa situação caótica que temos na Colômbia. A população foi para as ruas protestar contra essa política neoliberal do governo Iván Duque, motivada especialmente por essa reforma tributária que ele tentou aprovar, e o que se viu foi um cenário de violência sem precedentes na história do país. Já há dezenas de mortos por conta das ações das forças de segurança. As informações ainda não estão muito atualizadas, mas o fato é que há uma enorme convulsão na Colômbia. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes qual é a origem de todo esse caos no país, Daniel. O que de fato levou a população às ruas, além da reforma, e por que essa resposta com violência demasiada das forças de segurança? A Colômbia é um país que nos anos 80 e 90 sofreu profundos impactos de políticas liberalizantes, privatistas, de modernização capitalista que acentuaram cada vez mais a miséria na sua população. E o narcotráfico surgiu como uma alternativa para uma juventude completamente desassistida, desamparada e sem perspectiva de futuro. Agora, os Estados Unidos, quando observaram esse fenômeno na Colômbia, perceberam que havia um grande passo de evasão de divisas dos Estados Unidos em direção
a Colômbia como uma das grandes negociadoras e intermediadoras desse narcotráfico, os Estados Unidos também muito beneficiários de todo esse processo, porque controlam uma boa parte da cadeia, e resolveram lançar mão de uma intervenção militar na Colômbia, com programas de treinamento, com parcerias institucionais, com fornecimento de armas e materiais bélicos em geral. E a Colômbia se estruturou a partir dos anos 2000 num cenário de militarização absoluta do país, que tem a ver com controle social, né, usando as Forças Armadas como uma força de segurança pública e atuando diretamente contra a população. A Colômbia, Anderson, e para os nossos ouvintes que nos acompanham, ela é um país que há praticamente 30 anos vive num processo acelerado de configuração de um terrorismo de Estado. Isso muito já debatido numa intelectualidade colombiana, e estou aqui me amparando em Orlando Calvo Ospina, esse jornalista que trabalhou exaustivamente o tema do terrorismo de Estado na Colômbia. Digo isso porque esses últimos 30 anos acumulados fizeram com que uma política muito mais militarizada tornasse o protesto popular na Colômbia uma atividade que coloca as pessoas em risco de vida. A Colômbia tem indicadores de perseguição e de morte e desaparecimento de jornalistas, por exemplo, que chamam a atenção do mundo inteiro, dos países que ocupam o pódio no ranking de perseguição a jornalistas investigativos, que procuram apresentar toda a trama sórdida que envolve a elite política colombiana, a sua burguesia, a sua classe dominante e as vinculações com um programa de dominação a partir de Washington. Todos esses processos combinados, eles levam a uma tensão social muito forte no Estado colombiano. E diante desse quadro, a Colômbia se vê numa condição, a partir da pandemia agora, muito deteriorada do ponto de vista fiscal. Isso promoveu uma série de movimentações da população ainda em 2019. É importante dizer que o ano de 2019 e o segundo semestre, especificamente de 2019, reservou por toda a América Latina uma onda de protestos que foram, de certa forma, interrompidos pela pandemia. No entanto, o início do ano agora de 2021 já marca a fatura, a conta que a classe dominante nos países da América Latina, na Colômbia em especial, procuram passar à população diante do cenário de crise econômica profunda, que também já vinha em marcha em 2019, mas que a pandemia deu conta de dar contornos ainda mais dramáticos e intensificados. Portanto, essa movimentação na Colômbia, ela tem muito a ver com uma reação popular diante de uma estafa já de pelo menos 30 anos de perseguições, de mortes, de desaparecimentos, e que tornaram agora a situação cada vez mais insustentável, Anderson. A elite política na Colômbia parece absolutamente incapaz de encontrar uma solução para esse quadro de empobrecimento da população. Que tipo de consequências essas ações da gestão Iván Duque podem trazer para o país e também para o continente, Daniel? Você enxerga esse cenário reverberando para os países vizinhos? Pois é, Anderson. Há pelo menos 15 anos, o Banco Mundial realiza um estudo de ranqueamento entre os países. O Banco Mundial chama esse estudo de relatório Doing Business, mas nós poderíamos entendê-lo como o movimento que orienta a agenda da burguesia no cenário internacional, e isso, sobretudo, aqui na América Latina, que não seria diferente. Eu digo isso porque todas as reformas que têm sido feitas por toda a América Latina e que têm gerado ondas de protestos, né, vale reforçar mais uma vez, como nós colocamos na questão anterior, desde 2019 a América Latina já vem em uma série de efervescências políticas, mais em formato de onda. Essa agenda ela vai sendo reverberada por todos os países do continente. Portanto, reformas administrativas, reformas tributárias, reformas previdenciárias,
reformulações nas legislações de falência, eliminação de regramentos e de tarifas para abertura de empresas e esse incentivo vil ao empreendedorismo, tentando fazer com que cada sujeito miserável que tenta levar a sua vida de alguma forma mais digna na América Latina possa ser visto como o próximo Steve Jobs, como o próximo Elon Musk, ou como um grande capitalista em potencial. Toda essa ideologia pesada que paira sobre a América Latina e os seus governantes, a sua elite política, alimentaram também uma proposta na Colômbia. Proposta essa que buscava elevar a base de incidência de impostos sobre a classe média, sobretudo na Colômbia. Uma base tributária que incidiria sobre uma renda de aproximadamente $1.000 nos dias atuais e que passaria, a partir da reforma, a incidir sobre todos aqueles que tivessem rendimentos superiores a pouco mais de $600. Portanto, isso faria com que saíssem da faixa de isenção uma parte expressiva da classe média colombiana sendo atirada à pobreza. Isso está vinculado a um projeto global de achatamentos da classe média em nome das classes dominantes. Mas acontece que essa classe média reagiu na Colômbia, boa parte dela passou a demonstrar sua insatisfação e os protestos foram aparecendo. Protestos de toda sorte, de toda ordem, e que mesmo o recuo de Ivan Duque, mesmo a saída do governo, do principal responsável por esse projeto de reforma tributária, o Alberto Carrasquilla, e toda a sua equipe de governo, de vice-ministros da Fazenda, todo esse movimento que aconteceu na Colômbia não foi suficiente para parar os protestos. Então, a Colômbia segue vivendo uma movimentação muito forte por parte da sua população, que vai demonstrando cada vez mais uma estafa com relação a esse processo político. Porque Ivan Duque, no mesmo momento em que recua da proposta de reforma tributária, chama a uma coalizão nacional todos os partidos da ordem dentro da Colômbia. Todos aqueles que os manifestantes e as pessoas já não suportam mais. E muitas pessoas também entenderam socialmente o que representou o acordo, o famigerado acordo de paz entre a guerrilha colombiana e as forças políticas do país, porque os desaparecimentos continuaram. O Exército de Libertação Nacional na Colômbia, ele entregou as armas e começou a passar por verdadeiros massacres. A perseguição na Colômbia continuou. Então a população, pouco a pouco, vai percebendo que o terrorismo de Estado é de fato o que comanda a Colômbia e que as forças de resistência, elas precisam se demonstrar numa radicalidade cada vez maior, porque o governo tende a ser implacável nas suas ações. Nós hoje contabilizamos na Colômbia pouco mais de 800 prisões, mais de 30 mortes, mais de 200 pessoas feridas, e desses feridos, pelo menos 20 são feridos, segundo as organizações de direitos humanos que atuam na Colômbia, são feridos nos olhos, recebem ferimentos oculares, algo que nós vimos também acontecer no Chile em 2019. Portanto, é uma situação muito dramática, que fez as forças colombianas se movimentarem. Agora, nós podemos trazer também aqui, Anderson e ouvintes, uma avaliação mais crítica dessa movimentação colombiana. Porque esses 30 anos praticamente acumulados de terrorismo de Estado na Colômbia e a destruição dos aparatos de organização da classe trabalhadora no país fazem com que seja extremamente difícil recuperar em um horizonte de 2 ou 3 anos a capacidade histórica dos trabalhadores de luta. Então, não foram poucos os movimentos realizados na Colômbia nesses últimos 10 dias de protesto para que se tentasse apaziguar a movimentação popular. Por exemplo, a principal central sindical da ordem colombiana buscou suspender os protestos, atuou como pôde para suspender os protestos e convocar novas manifestações para o longínquo 19 de maio.
ao que foi absolutamente atropelado pela insatisfação popular, que manteve a greve, manteve a palavra de ordem el paro no para, ou seja, seguem com a greve, seguem com os protestos, com as manifestações diárias na Colômbia, e seguem tentando se articular de forma mais radical. Mas é diante disso que eu manifesto, Anderson, uma certa cautela para que nós pudéssemos entender que essas movimentações na Colômbia pudessem reverberar por todo o continente latino-americano, pelo menos no momento atual. Mas, sem sombra de dúvidas, a tensão social da pandemia, o fato da Colômbia ter hoje aproximadamente 50% da sua população abaixo das condições necessárias, mínimas de vida, são 50% da população vivendo na pobreza, efetivamente, uma alta muito expressiva dos preços dos produtos alimentícios, da cesta básica colombiana. Todos esses movimentos são ingredientes muito frutíferos para explosões populares. Agora há que se observar, com entusiasmo, sem dúvida, mas também com certa cautela, as possibilidades de que as forças sociais colombianas possam efetivamente reverberar para um êxito dessa luta dentro do país, na disputa pela queda do presidente Ivan Duque, e também as possibilidades disso reverberar por todo o continente latino-americano. Agora, em El Salvador, a situação parece ser ainda pior, não é, Daniel? Na semana passada, o presidente Nayib Bukele derrubou os magistrados da Suprema Corte do país após uma decisão do Congresso onde ele conquistou maioria e passou a governar em uma gestão autocrata, algo que um certo presidente que nós conhecemos bem adoraria fazer. Como é que anda essa situação lá em El Salvador, Daniel? A extrema-direita brasileira é que deve estar aplaudindo de pé tudo isso. Bom, Anderson, El Salvador é uma nação da América Central formada por pouco mais de 6 milhões de habitantes e possui, nas suas características econômicas principais, a exportação de café, de açúcar e de produtos têxteis, porque El Salvador é base para a instalação de algumas filiais de grandes confecções mundiais, tal como se caracterizam vários dos países da América Central e do Caribe. E também, como vários desses países da América Central e do Caribe, esse modelo econômico, muito reforçado a partir da década de 80, fez com que houvesse gigantescas ondas migratórias no país, parte em direção ao México, alguns fugindo da guerrilha mais imediatamente em direção a Belize, nos anos 80 e parte dos 90, e uma grande quantidade de pessoas indo em direção aos Estados Unidos. E esses movimentos todos geram permanentemente instabilidades econômicas no país, Anderson. Eu estou fazendo questão de frisar esses elementos prioritários aqui para a nossa conversa, porque essas condições fizeram inclusive com que El Salvador dolarizasse a sua economia e tivesse hoje, na remessa de imigrantes, uma parte muito expressiva do giro da sua economia. Essas condições todas fizeram com que o desamparo social em El Salvador chegasse a tal magnitude que em 2015, por exemplo, esse fosse considerado o país mais violento do mundo, em números de homicídios a cada 100 mil habitantes, superando a marca de mais de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Essas condições todas são importantes para que nós compreendamos não só a eleição de Bukele, mas também toda a onda que o acompanhou. Uma onda de estafa nacional de proporções gigantescas, que fez com que ele tivesse mais de 60 das 80 cadeiras no parlamento, fez com que ele tivesse a maioria dos prefeitos, inclusive na base de San Salvador, e pudesse apelar para esses arroubos autoritários travestidos de uma atenção e um respeito às demandas populares. E da forma como você coloca, né, você precisamente define aqui
que no Brasil, os elogios, por exemplo, que foram tecidos por Eduardo Bolsonaro, o comentarista de relações internacionais do Palácio do Planalto, eles de fato satisfazem muito uma posição como essa, em que Jair Bolsonaro só falta dizer que é apenas o presidente da República e que não pode fazer absolutamente nada para salvar o país desse caos em que nós nos encontramos, do ponto de vista sanitário, mais urgente, mas também do ponto de vista socioeconômico. Bom, nesse quadro, Anderson, nos resta sublinhar que a medida adotada por Bukele, ela seguiu tendo ampla aceitação popular, a despeito de certos protestos pontuais, certas desconfianças. Ele toma essas medidas como um sujeito que vem para limpar o país. Inclusive, essa foi a expressão que ele utilizou, né, quando da destituição dos ministros da Suprema Corte em El Salvador. Essas medidas todas, elas têm um contexto, é importante que nós recuperemos esse contexto, e Bukele vem com essa sensação de botar ordem na casa, de arrumar El Salvador e principalmente de combater a violência e o narcotráfico que assola a juventude salvadorenha, também ela desamparada, desassistida, sem perspectivas de futuro, sem oportunidades de trabalho. E todos esses movimentos, eles inflam uma população que está ávida pela resolução, de uma vez por todas, definitiva dos seus problemas, né? Então é de fato uma experiência para nós ficarmos atentos e observando, porque esses arroubos autoritários, eles vão sendo elogiados por parte de lideranças que querem tomar a mesma medida, a mesma proporção. Jair Bolsonaro sonha com isso de fato no país, inclusive o chamado público, a campanha pedindo autorização do povo para adotar medidas mais autoritárias, tem também a ver com isso. Mas eu diria que ainda nas frações de classe dominante nós não temos um ambiente político que favoreça passos mais ousados do presidente da República nessa direção. Ainda que, sem sombra de dúvidas, esse seria o sonho dele e da extrema-direita brasileira, Anderson. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é que tem surpreendido muita gente, Daniel, com algumas medidas que a nossa produtora, Celeste Sintra, classificou como arrojadas. O democrata anunciou um pacote de investimentos trilionário na economia, fomentando a criação de empregos, ampliando o colchão social para a população vulnerável, promoveu uma verdadeira reviravolta nas políticas ambientais do seu antecessor, tem tentado se colocar como uma liderança global contra os gases do efeito estufa, isso sem contar aquela decisão surpreendente e histórica de apoiar a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Você consegue explicar aqui pra gente o que deu no líder estadunidense, Daniel? Olha, Anderson, o que deu no líder estadunidense foi, acredito que um surto de realidade, um banho de realidade de qual é a posição dos Estados Unidos no mundo e as ameaças à hegemonia estadunidense que pairam no sistema internacional. Portanto, eu procuro observar todas essas medidas, e as quais eu estou de acordo aqui com a Celeste, elas são medidas arrojadas, vindas sobretudo de um líder da principal potência imperialista do planeta. No entanto, eu como um latino-americano sempre observo essas medidas com os dois pés atrás, né? É importante observar que várias dessas medidas tidas como arrojadas, elas, no fundo, guardam uma relação muito próxima com aquilo que era desejado por Donald Trump, mas que não era colocado em prática no sentido das medidas que verdadeiramente pudessem chegar ao encontro desses resultados. Eu me explico, Anderson e nossos ouvintes. O meu ponto aqui é o seguinte: o pacote de 3 trilhões de dólares que Joe Biden despeja nos Estados Unidos, ele é mais uma tentativa de reativar, de reaquecer uma economia bastante combalida nessa última década. E vejam que cada vez mais o horizonte de tempo entre um pacote e outro é menor e a quantidade de dinheiro despejada é cada vez maior.
isso não é muito um sinal de virtude, senão um sinal de fraqueza e de dificuldade que essas medidas tenham, de fato, efeitos práticos para a maioria da população nos Estados Unidos e no mundo. Até o momento, essas medidas de injeção trilionária de recursos não têm gerado outra coisa senão uma inflação de ativos pelo mundo inteiro, com bolsas de valores registrando ainda recordes e situações extraordinárias, mas concentrando ainda muita riqueza nas mãos das pessoas que formam a elite econômica e política mundial. Portanto, todas essas medidas, por mais arrojadas que se apresentem, elas têm sido beneficiárias da classe dominante em última instância. Ao mesmo tempo, o incentivo, por exemplo, à sindicalização burocratizada pelo Estado, claro, que aparece nos chamados de Joe Biden, elas têm a ver também com uma tentativa de reforçar aquilo que o próprio Donald Trump queria, que era a recuperação de uma classe média nos Estados Unidos que fosse produtora e consumidora de bens. Eu digo isso porque Joe Biden e a sua secretária de Comércio, por exemplo, teceram elogios ao novo acordo que os Estados Unidos celebraram com o Canadá e com o México ainda em 2019, chamado de NAFTA 2.0, né, ou uma modernização do NAFTA, que é o USMCA, Estados Unidos, México e Canadá. Na verdade, ele é um acrônimo que junta as iniciais desses países. O novo acordo, ele busca estabelecer um mínimo de $16 por hora no pagamento dos empregos industriais, sobretudo da indústria automobilística nos Estados Unidos, e busca realizar, de fato, um incentivo ao rebaixamento do custo da força de trabalho nesses países, tentando reequilibrar o emprego industrial nos Estados Unidos. Portanto, esse é o meu ponto aqui para justificar medidas que tentem fortalecer o poder de barganha da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Elas vêm no sentido de tentar reequilibrar forças sociais dentro do país em favor, de fato, de uma barganha maior para a classe dominante, mas buscando reorganizar a sociedade nos Estados Unidos, que vem dilacerada pelas políticas ultraliberais adotadas no país nos últimos anos e nas últimas décadas. Além disso, nós poderíamos sublinhar a estagnada ambiental dos Estados Unidos. Eu acho que ela é muito importante do ponto de vista político e mundial. Agora, é preciso também tecer alguns comentários a esse respeito. Por exemplo, Joe Biden acumula 48 anos de vida pública nos Estados Unidos, como senador, como deputado, como chefe de divisões do Poder Executivo, como vice-presidente da República. Em absolutamente nenhum desses 48 anos, Joe Biden foi um entusiasta da questão ambiental. Ele jamais foi um ativista do tema. Ele assumiu a bandeira em antagonismo aos projetos que eram levados a cabo por Donald Trump nas últimas eleições. E isso aponta, a meu juízo, para uma percepção da classe dominante dos Estados Unidos de que há uma fronteira tecnológica se desenhando em nome de novas matrizes que não são mais compatíveis com a utilização dos combustíveis fósseis. É comum que se diga, né, dentro da economia, que a idade da pedra, a idade do bronze, nenhuma delas terminou porque o bronze ou a pedra se esgotaram, mas sim porque outras bases materiais se desenharam de forma mais barata e mais exitosa na humanidade. E eu diria que nós estaríamos prestes a visualizar uma transição de matriz energética que não virá essencialmente do esgotamento completo do petróleo e de seus derivados ou das suas fontes de combustíveis fósseis. Portanto, me parece que, em busca da disputa política pela hegemonia global, Joe Biden e a elite política dos Estados Unidos percebem que a China está na ponta de lança dessa nova fronteira tecnológica, acompanhada pela própria Europa, e os Estados Unidos estão absolutamente atrasados nesse quesito,
Portanto, as ordens de Joe Biden, que vão ao encontro de uma economia mais verde, pretensamente mais verde, do ponto de vista comparativo, ela tem muito a ver com esse jogo de poder da política internacional, muito mais do que qualquer sensibilidade de Joe Biden com relação a essa questão ambiental. No entanto, claro, é preciso sublinhar que isso demonstra um passo importante do ponto de vista civilizatório, mas também é preciso dizer, para os Estados Unidos, porque a fonte de grande parte dos recursos dessa transição energética segue existindo em grande maioria nos países que estão abaixo da linha do Equador, e a política imperialista dos Estados Unidos para a obtenção desses recursos vai permanecer. E é muito plausível também que a extração desses recursos nos países latino-americanos, africanos, siga sendo feita sem qualquer tipo de preocupação ambiental mais extrema. Em nome da sustentabilidade ambiental no norte, nós vamos seguir enfrentando aqui o intervencionismo, a miséria e o descalabro dos países centrais contra os países periféricos. É assim que eu identificaria aqui, Anderson e ouvintes, esses tons arrojados da política de Joe Biden. E por fim, eles culminam na questão da vacina. E eu diria que o tema da vacina ele é particularmente importante porque os Estados Unidos acumulam no seu território mais de 500 milhões de doses, ou seja, quase 2 vezes aquilo que seria necessário para vacinar a sua população, e testemunham no mundo inteiro uma vagarosidade tremenda, gigantesca, no ritmo da vacinação. E, portanto, me parece que Joe Biden identifica uma oportunidade de poder retomar um ciclo de acumulação capitalista em escala global, com muitas empresas multinacionais estadunidenses nesses territórios, que não podem retomar suas atividades normais se não tiverem a população devidamente imunizada. Portanto, essa decisão histórica dos Estados Unidos, que de fato é muito representativa, ela não deixa de ter a sua vinculação com um alto grau de pragmatismo daquele país, no sentido da tentativa de retomar a atividade econômica global o mais próximo possível da normalidade, no menor espaço de tempo possível. Esse tipo de postura pode simbolizar uma mudança de atitude dos Estados Unidos em relação ao seu papel de protagonismo no mundo, Daniel. Podemos ter uma nação que abandone aquele caráter imperialista predominante ao longo da história, ou essa é só mais uma ilusão para aqueles extremamente otimistas? A história dos Estados Unidos e a história da América Latina, Anderson, infelizmente não me autorizam a compartilhar desse certo sentimento de esperança que toma muitos corações e mentes progressistas aqui no Brasil ao verem Joe Biden discursar, porque Joe Biden representa de fato no discurso a antítese daquilo que vinha sendo propalado por Donald Trump. Mas Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos e os latino-americanos nunca, jamais podem se esquecer disso. Um país que foi forjado no norte mediante o extermínio dos seus povos originários, mediante o assalto à metade do território mexicano, e que estabeleceu, mediante uma doutrina, um destino manifesto que fazia com que os Estados Unidos tivessem a obrigação de tomar como zona de influência todo o Caribe e a América Central, como se fossem uma extensão do seu próprio território, não permitem que nós tenhamos nenhuma ilusão de que os Estados Unidos seriam tomados por um arrobo civilizatório que fizesse com que eles fossem menos intervencionistas. Em complemento à questão anterior, nós podemos colocar, por exemplo, o fato de que Joe Biden seguiu na política internacional, por exemplo, acentuando os graus de hostilidade, por exemplo, com relação à China, em que numa reunião de representantes dos dois países, ela termina antes do previsto e com acusações mútuas, e fizeram com que os seus representantes se retirassem da sala. Os ataques retóricos à Rússia permanecem, inclusive motivando respostas contundentes
desde o Kremlin. Joe Biden já estreou seus primeiros bombardeios na Síria e também já adiou uma vez mais a retirada das tropas do Afeganistão, que estavam previstas agora para esse mês de março e que foram adiadas para o simbólico dia 11 de setembro. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem em plena marcha com as suas políticas imperialistas. Portanto, a história da América Latina ela não nos permite também vislumbrar qualquer tipo de cenário positivo mediante os ventos que sopram do norte. Portanto, não é com nenhum deleite que eu trago aqui esse tipo de análise, mas é preciso que nós saibamos com quem nós estamos nos relacionando e tenhamos uma clara dimensão de que não é dos Estados Unidos que vai aparecer o socorro para a condição dramática pela qual passa a América Latina em geral e o Brasil em específico, Anderson. Já em Israel, Daniel, o Benjamin Netanyahu não vem tendo vida fácil. Mesmo depois de liderar esse processo de vacinação em tempo recorde da população do país contra a Covid-19. O premier não conseguiu formar um governo e o presidente Reuven Rivlin passou essa missão para o líder oposicionista Yair Lapid. O Likud, partido nacionalista de direita comandado por Netanyahu, obteve o maior número de votos nas eleições de março, mas não conseguiu maioria no Congresso, precisando de alianças para governar, algo que não aconteceu como em 2019 e 2020. Será que dessa vez finalmente termina o reinado do Netanyahu em Israel, Daniel? A oposição tem condições de conseguir uma coalizão ou deveremos ter novas eleições mais uma vez por lá? Você desenhou de forma muito pertinente, né, Anderson, o cenário político israelense atual envolvendo as últimas eleições. Benjamin Netanyahu tinha sido eleito para o 5º mandato como primeiro-ministro de Israel e bastante fortalecido pela implementação de suas políticas na região. O próprio processo de vacinação em massa exitoso realizado por Israel nesses primeiros meses de 2021 representa um fortalecimento social do apoio, do amparo político para as políticas de governo serem implementadas desde o seu partido. No entanto, como você também sublinhou, há essa divisão para a formação de uma maioria no parlamento. E aí eu diria que elas vêm motivadas por pelo menos duas razões muito fortes. A primeira delas é que há um profundo desgaste político da figura de Benjamin Netanyahu, sobretudo mediante as investigações recentes e as apurações de envolvimentos muito contundentes do primeiro-ministro israelense em casos de corrupção. Isso ajuda a enfraquecer uma certa base popular e, sobretudo, uma sustentação política para que ele pudesse conduzir um novo governo. De outro lado, há um certo embate cada vez maior na região, dado o desgaste dos ataques israelenses, mais uma vez, contra a população palestina. O tensionamento dessas relações ele se acentuou nas últimas semanas e nos últimos meses, a ponto, por exemplo, de Israel requerer uma reunião com o Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar dessas questões. O exército israelense segue sendo implacável na tomada de territórios palestinos, no massacre ao povo palestino, mas as imagens andam rodando cada vez mais o mundo desse massacre do exército israelense. E isso também dificulta a formação de um governo mais sólido, mais consistente, que não conte com uma participação ativa da oposição. Mas eu lhe diria aqui, Anderson, que as dificuldades de formação de um governo são muito grandes e não há, precisamente aqui, uma possibilidade de apontar um cenário para o que acontece em Israel no momento atual. Eu diria que o grau de incerteza é tamanho que se torna muito imprevisível o cenário de se dizer que seriam feitas novas eleições, até porque já há um grande desgaste com processos eleitorais que foram realizados em 2019 e em 2020, sem que eles tivessem êxito na formação
de novas coalizões de governo. Portanto, o recurso a um novo processo eleitoral, ele já provoca certo desencanto na população de que o novo processo eleitoral realmente seja capaz de reconstituir a possibilidade de formação de coalizões de governo. Por outro lado, a oposição vai ganhando força e pode pleitear, mediante um processo eleitoral, a derrubada dessa dinastia, como você sublinhou bem aqui, de Netanyahu no país. Mas eu diria que é um cenário verdadeiramente hoje comandado por muita incerteza e por uma imprevisibilidade bastante grande, Anderson. Daniel Correia da Silva, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vamos ficar de olho nos desdobramentos desse caos lá na Colômbia. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez a sua gentileza, a gentileza da produção do Faixa Livre. Deixo aqui o meu abraço a você, a Celeste, a toda a equipe do programa. E um bom dia e uma boa semana a todos os nossos ouvintes também. Até a próxima, seguimos atentos a essas movimentações da Colômbia, esperando que haja uma melhor sorte em favor da população e contra a classe dominante e a elite política daquele país. Conversamos aqui com o professor da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. E agora vamos terminando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!